Tudo. Pra cá. Ó, o limite é O comandante é o comandante. Não. Até você tá saindo. Pô, então junta aí. Junta mais aí. Juntar isso aqui já sai logo. Trocar calor de novo. Já se entregou. Já sai logo. Não, bora, mestre. Bora. Não adiantou, não tem. Depois a gente vira um pouquinho. Depois a gente vira. Bem, vamos ficar de pé, vamos abrir nossas Bíblias. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 3. É um texto que eu gosto. Quando nós fazemos a leitura da Santa Ceia, 1 Coríntios, capítulo 11. Isso porque é um texto que nos faz relembrar, né? Nos faz avaliar. Isso aqui não é simplesmente um pedaço de pão e um copinho de vinho. Isso aqui representa o corpo e o sangue de Cristo e nós precisamos fazer uma avaliação, precisamos olhar na nossa vida para nós participarmos disso com dignidade. Diz assim. Capitão, se eu queria nessa tradução que está idêntica para deles aqui, você quer? Não, pode ser. Diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, para isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a razão porque antes vós, muitos fracos e doentes, não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados por Ele. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirem para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas as demais coisas que eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Deixa eu sentar. A Santa Ceia, ela exige que nós venhamos a fazer uma avaliação da nossa vida, fazer uma avaliação de nós mesmos, porque a Santa Ceia, apesar de alguns equivocadamente achar que não, mas quando Jesus ele participou da ceia, Judas já não estava mais ali, porque a Santa Ceia é o Senhor reunido em torno dos seus discípulos. Os seus discípulos estão ali reunidos, ele ali participando. E nós, da mesma forma, é necessário que nós venhamos com o espírito de discípulo do Senhor Jesus. Nós venhamos com a ideia de que Ele é o mestre e que todos nós somos discípulos, todos nós somos aprendizes. Ele se torna um grande exemplo. E a Santa Ceia, ela faz com que nós venhamos a trabalhar a nossa vida. No início da igreja primitiva, né, que nós evangélicos chamamos a igreja primitiva, né, a Santa Ceia era comemorada todo domingo, que era chamada festa árabe, onde existia a festa do amor e depois a celebração da Santa Ceia. Isso aí passou para a Igreja Católica, né, na missa, a Eucaristia, toda missa tem Eucaristia, e nós muitas das vezes, em algumas igrejas evangélicas, nós fazemos uma ou duas vezes por mês, geralmente é o que nós fazemos. Mas a Santa Ceia, ela é algo que serve para nós avaliarmos a nossa vida, vermos como é que nós estamos diante de Deus, nós olharmos e vermos as pessoas com quem nós temos guardado rancor, com quem nós temos guardado tristeza, olhar para nossos corações e vermos se nós temos tido dignidade para disso participarmos. E é importante nós fazermos essa avaliação, porque não é a Santa Ceia para todo mundo. O ideal seria se todos participassem, mas é necessário que nós venhamos a ter aquela condição de que não, eu estou preparado para participar, estou pronto para participar. É importante nós, como cristãos, nós sempre temos a ideia de que
não é uma opção ficar sem participar da ceia. Pelo contrário, é um perigo. Eu não estou preparado para tomar Santa Ceia, não estou preparado para subir. Então, se eu não posso participar da ceia, é necessário que nós venhamos avaliar aquilo que nos impede, venhamos a consertar, colocar a nossa vida em ordem, acertar aquilo que está fora do lugar, que nós possamos, então, participar da Santa Ceia com dignidade. É importante que existem dois termos, né? Reputação e dignidade. A gente usa como se fosse a mesma coisa, mas tem uma diferença. Reputação é aquilo que as pessoas falam de nós, dignidade é aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos. Muitas das vezes a nossa reputação não é boa, mas a nossa dignidade ela é alta. Então nós sabemos que a reputação ela não condiz com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Mas às vezes acontece ao contrário. Existem pessoas que têm uma dignidade, uma reputação muito boa, mas quando ele coloca a cabeça no travesseiro, ele sabe que não é bem assim. Então é importante que nós venhamos a fazer essa confrontação e, primeiro, com relação à nossa dignidade, nós sabemos como é que está a nossa condição diante de Deus. Isso aí é importante porque duas pessoas sabem que nós estamos diante de Deus, que é Deus e nós mesmos. Ninguém está fora da presença do Senhor e vai dizer assim, não, eu estou enganado. Não, não estou enganado. Nós sabemos que nós estamos próximos e nós estamos longe do Senhor. Isso aí é algo que nós sabemos. Não tem como nós enganarmos a nós mesmos com relação a isso, por mais que nós venhamos a querer. Mas, se por acaso, às vezes, nossa reputação não está sendo muito boa, significa que o nosso lampejo, o nosso testemunho, né, aquilo que nós estamos passando para fora, ela não está passando da forma como deveria. E aí nós precisamos também avaliar essas nossas condições. Porque diz a Bíblia, se nós, pelo amor de Cristo, somos perseguidos, somos feriados, somos maltratados, amém. Mas é pelo amor de Cristo. É interessante que a Bíblia fala, nenhum de vós pareça como homicida, ladrão, ofensor, como quer extremamente no negócio alheio. Mas, se nós padecemos pelo amor de Cristo, se é pelo amor de Cristo que nós somos perseguidos, amém. Isso aí faz parte da nossa fé, da nossa vida espiritual. Mas tem que ver se é por isso mesmo. Porque às vezes a gente ouve as pessoas falando, né, poxa, o servo do Senhor sofre, mas ele sofre porque a Bíblia fala também que o chicote é mais forte que todo, né? E às vezes o nosso testemunho, ele não é como deveríamos ser, e às vezes aquela pessoa que nos chama para bagunça, é aquela mesma pessoa que depois vai falar assim, pô, mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? E aí, nós precisamos avaliar esse nosso testemunho. Existe um exercício muito interessante, né? Porque eu costumo falar que quanto mais próxima a pessoa está de nós, mais difícil é para nós ganharmos ela para Jesus, né? E por que isso? É porque o nosso testemunho não é muito bom como deveria ser. E é isso que às vezes a gente vê acontecendo no nosso dia a dia. E nós precisamos avaliar, e a Santa Ceia serve para isso. Serve para nós olharmos para nós mesmos, avaliarmos a nossa vida. Preciso avaliar minha vida, preciso avaliar meu dia a dia, prefiro avaliar como as coisas estão acontecendo, como nossos processos estão sendo realizados, se eu tenho verdadeiramente vivido a vida como um servo do Senhor, um servo de Cristo. Isso é importante nós trabalharmos na nossa vida, isso é importante nós caminharmos no nosso dia a dia. Porque se nós não conseguimos fazer isso, então não é uma questão de céu ou inferno, porque a Bíblia diz que a salvação ela é pela graça, isso não provém de nós, é do dom de Deus. Por mais que nós queremos, não, eu vou produzir boas obras. A Bíblia fala que as nossas melhores obras estão diante de Deus como um trapo de imundícia. Então não é as nossas obras que vão nos salvar. Mas, se ninguém é salvo pelas obras, ninguém vai ser salvo se não tiver as boas obras, porque são as boas obras que dão testemunho de uma fé viva. E a Bíblia fala que se nós não produzimos boas obras, significa que a nossa fé ela é morta. E se a nossa fé é morta, o Espírito Santo ele não habita em nós. E se o Espírito Santo não habita em nós, como diz o apóstolo Paulo, estamos perdidos ainda no nosso pecado. Ainda estamos perdidos lá no mundo. Por isso que a Bíblia fala, lá em Gálatas, quando ele está falando sobre esse nosso refletir, ele vai usar dois termos. Ele chama primeiro obras da carne, mas o fruto é do Espírito. Por mais que a carne queira, ela nunca vai produzir fruto,
por mais que a carne queira, ela nunca vai conseguir produzir nada diferente daquilo que é costume para ela, que é descambar para as coisas do mal. Mas o Senhor Jesus, uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo como Salvador, o Espírito Santo ele habita dentro de nós, então esse Espírito Santo, ele começa a produzir fruto. E esse fruto do Espírito, sim, é que vai nos dar condição de darmos testemunho da nossa posição diante de Deus. Isso é importante porque o que verdadeiramente dá, mostra, sinal de como nós estamos, o nosso grande termômetro é justamente a produção desses frutos. O fruto do Espírito é gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Diz a Bíblia que contra essas coisas não há lei. Agora, cabe lembrar uma coisa. Então, são 9 frutos. É um fruto. O texto não diz, os frutos do Espírito são. Ele diz, o fruto do Espírito é. Então, não tem como as pessoas produzir 8 e não ter alguma qualidade, porque senão esse fruto é defeituoso. O fruto, ele produz tudo, ele é perfeito. E esse fruto do Espírito é o que vem dar para nós a condição de darmos o testemunho daquilo que existe em nós, do Espírito Santo de Deus que habita em nós. É por meio do nosso